No dia 27 de fevereiro tivemos o Pokémon Day, e a franquia Pokémon fez 29 anos. E junto com esse evento nós tivemos também muitos anúncios sobre o futuro da franquia com o Pokémon Presents, e eles anunciaram algumas coisas interessantes sobre Pokémon Unite, Café Remix, Masters Ace, Sleep, TCG e jogos novos da série principal. Hoje vou focar mais em falar do Pokémon Legends EA, e vamos investigar um pouco sobre esse novo jogo que está por vir. E aí, treinadores Pokémon, aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou apresentar as minhas teorias para Pokémon Legends EA, que é possivelmente um dos jogos mais importantes e decisivos para o futuro da franquia. Pokémon Legends EA tem muita coisa interessante para falar sobre. Primeiro, sobre a ambientação. Eu confesso que tenho minhas dúvidas, já que o jogo aparentemente vai se passar apenas na cidade de Lumiose e sei para muitos isso vai causar uma certa estranheza, já que a gente vai sentir falta do elemento de viagem e natureza que sempre esteve presente na franquia. E também sei que muitos vão reclamar dos gráficos. Eu também notei que a Pokémon Company não andou trabalhando em melhorar os gráficos do jogo, tipo as árvores continuam meio PS2, e as casas de Lumiose estão com a fachada toda 2D e parecendo um PNG feio colado no meio do jogo. Mas calma, eles ainda têm tempo para arrumar isso. E espero que arrumem. Mas o ambiente em si está até bem agradável e bem bonito. A cidade de Lumiose está bem colorida e modernizada. Entre as cores se destaca mais o verde, que se você observar aparece em muitos banners, na entrada da área dos Pokémon selvagens e até nos personagens. E isso claramente faz uma referência fortíssima do Zygarde e sua importância no jogo. Além disso, temos o detalhe da forte presença de hologramas presente na cidade de Lumiose. Isso não é só um detalhe visual, essa tecnologia lembra o Lomissor do Lysandre, que já era um avanço incrível para a época. Agora, a cidade inteira parece ter sido transformada, indicando que a ciência Pokémon deu um salto enorme, tanto que agora a tecnologia de holografia não está mais restrito a apenas aquela pequena versão da máquina. Eu até tenho alguns arquivos que contêm a minha pesquisa mais aprofundada sobre as tecnologias do mundo Pokémon, e pretendo compartilhar essa pesquisa um dia. Mas agora, depois de ver os hologramas de Legends EA, eu vejo que possivelmente posso encontrar ainda mais coisas relacionadas a essa intrigante ciência da holografia. E pelo que foi mostrado, Pokémon Legends EA terá Chikorita, T-Pig e Totodile como os Pokémon iniciais, mais uma vez seguindo o padrão de Legends Arceus de pegar iniciais de outras regiões. Mas dessa vez pegamos iniciais de regiões repetidas como no caso de Chikorita e Totodile, que são de Johto, faltando apenas o Cyndaquil por questões dele já ter ganho a forma regional em Izui. Então já presumo que os iniciais de ZA também ganhem formas regionais novas nas suas evoluções. Além disso, o trailer mostrou que as batalhas Pokémon vão mudar drasticamente, já que agora as batalhas terão a possibilidade de fazer seu Pokémon se desviar dos golpes e por não funcionar mais por turnos, e isso é algo maravilhoso. As batalhas Pokémon finalmente terão mais emoção, adrenalina e mais condizente com a realidade. Eu sou um grande amante do anime Pokémon. Para mim, o anime sempre foi o melhor exemplo a se seguir de como vivenciar o mundo Pokémon, e a coisa que eu mais me incomodava nos jogos é como as batalhas não têm toda aquela emoção e possibilidades criativas que o anime tinha, e finalmente veremos isso virar realidade. Agora, falando dos personagens, também temos detalhes interessantes sobre todos eles, como os protagonistas. Como citei anteriormente, os protagonistas têm um design tendo a cor principal o verde, além do preto fazendo uma referência fortíssima ao Zygarde. Mas outra coisa interessante que notei principalmente no protagonista masculino é que ele tem o cabelo e o cinto bem parecidos com o Professor Sycamore. Isso poderia significar que eles são seus filhos? Se for verdade, isso pode indicar que Sycamore terá um papel fundamental na trama. Os rivais do novo jogo serão Urban e Taubin, e pelo que o trailer mostra, eles são o tipo de rival que escolhe o inicial que terá desvantagem do seu. Mas uma coisa interessante sobre eles é o detalhe no cabelo deles. Eu não sei se vocês notaram, mas o cabelo deles, principalmente pela cor, lembra bastante o Zoroark de Izui. Mas agora, pensando na timeline e na realidade dentro de Pokémon, como Urban e Taubin sabem da existência do Zoroark de Izui, sendo que para eles esse é um Pokémon extinto? Será que isso pode ser um sinal de que os Pokémon de Legends Arceus estarão presentes em Legends EA? O trailer também revelou que no jogo Azei e Floette estarão presentes. Sim,
O antigo rei da região de Kalos estará presente no jogo e ele finalmente não é mais aquele nômade que ficava vagando atrás da Floette. Aparentemente depois dessa longa jornada AZ decidiu voltar à sociedade e aparentemente ele agora é dono de um hotel em Lumiose. E isso pode ser um bom sinal de que a Pokémon Company pretende desenvolver e resolver a lore da Mega Evolução. E a presença do AZ pode significar mais detalhes da versão de Kalos da lore da Mega Evolução, que é a história que envolve o próprio AZ, a Guerra de Kalos e a Arma Suprema. Além disso, o trailer também nos apresentou a empresa de Quasartico Inc., que eu andei pensando e analisando sobre o que foi mostrado no trailer e no site eu consegui tirar umas teorias interessantes sobre eles. A Quasartico é uma grande corporação que está liderando a urbanização de Lumiose, e depois da minha análise da ambientação da cidade, já posso presumir que a Quasartico possa ser quem detém essa nova tecnologia da holografia que podemos ver no trailer. Eu posso até estar viajando um pouco, mas se for verdade que eles tenham a tecnologia da holografia, eles podem ter uma certa relação com Lisandre e a equipe Flare. Afinal, o trailer não anunciou nada até agora sobre quem seriam os vilões e o Onomissor era uma tecnologia própria do Lisandre, este que inclusive pode estar vivo apesar do que aconteceu no jogo e no anime. Então, cara, vamos olhar aqui, eu vou ampliar essa imagem, porque a gente vai precisar olhar com muito cuidado, tá? Olha este humilde personagem que está aqui. Um personagem vestindo preto, né? Como se fosse um casaquinho, um moletomzinho. Ruivo, né? Tem aqui uma barba ruiva, um cabelo grande para trás, né? Ruivo, um cabelão grande. Essa pessoa poderia ser uma pessoa qualquer. Se não fosse isto aqui. Lisandre. Se isso aqui não for... Se essa pessoa aqui não for Lisandre, pelo amor de Deus, existem clones do Lisandre. O trailer também nos apresentou dois personagens dessa corporação, Jet e Vinny. E eu notei algumas simbologias interessantes nesses personagens, como o fato do Vinny usar um verde mais puxado para o verde do Rayquaza ao invés do verde Zygarde, como o caso dos protagonistas e o ambiente do jogo. Além dos muitos triângulos presentes na sala em que ele está no trailer, que é o formato da cabeça do Mega Rayquaza. Agora sobre a Jet, se a gente reparar no visual dela, ela usa um estilo mais moderno espacial e usa brincos de lua. Como se isso não bastasse, o símbolo da Quasartico era extremamente parecido com a estrela que simboliza o Necrozma. Apesar de ser uma grande especulação incluir a Lola em toda essa teoria e também pelo fato de nenhum Pokémon da 7ª geração pra frente ter sido mostrado no trailer, ainda vale lembrar alguns detalhes que relacionam fortemente a Lola com Kalos. Como o fato do Zygarde só ter recebido suas formas 10% e 100% na 7ª geração, a Lola é uma das regiões que a Mega Evolução está presente, e também é uma região que está incluída na teoria da conexão de Owen com a Segunda Guerra Mundial, esta que está conectada com a temática de invasão na 7ª geração, então a gente não pode descartar essa possibilidade de haver essa conexão de Kalos e a Lola. Além disso, com toda essa simbologia, possivelmente a Quasarticos fará o mesmo que o AZ, só que dessa vez explicando a versão de Owen da Mega Evolução, e a Lola ainda seria o complemento dessa lore. E vocês? O que acham dessas teorias? Vocês também têm alguma teoria sobre Legends ZA? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistirem até aqui, um grande abraço e tchau.